Ai, eu perdi meu... Tá zoando que você fez isso. Oi, amores! Hoje eu vou ensinar pra vocês esse bolo gelado delicioso de chocolate com recheio de chocolate. Ele é bem molhadinho, então no quiosque a gente gosta de vender assim, embrulhado num papel alumínio, porque o papel alumínio mantém ele geladinho. Ou você pode servir assim, uma sobremesa em casa, num prato, fica maravilhoso. Espero que vocês gostem dessa receita. A gente vai começar colocando os ovos na batedeira, são 6 ovos inteiros, e o açúcar. E a gente vai bater isso até triplicar de volume, mais ou menos uns 10 minutos. Porque esse é um bolo esponjoso, ele não vai óleo, não vai manteiga e nenhum tipo de gordura. Os nossos ovos bateram até triplicar o volume, ficar assim. Eu vou transferir eles agora para um bowl maior, porque eu vou peneirar os meus secos e colocar os líquidos. Então eu venho com ele nesse bowl. Agora a gente vai colocar os secos. Eu esqueci de colocar a baunilha para bater, não tem problema, pode colocar aqui agora, essência de baunilha. E agora eu vou vir com uma peneira, eu sempre gosto de peneirar, principalmente o cacau, então eu vou intercalando, vou pôr um pouco do cacau, um pouco da farinha e um pouco do leite, e vou misturando isso. Então aqui um pouquinho do cacau. Um pouquinho da farinha. E um pouco do leite. E vou misturando delicadamente com o fouet. Então eu venho misturando delicadamente de fora para dentro, até incorporar toda essa mistura. Incorporou um pouco, eu já posso vir com mais um pouco do cacau. Posso pôr todo. Um pouco da farinha. E mais um pouquinho do leite. Vou intercalando até acabar todos os ingredientes. Agora que eu entrei com a farinha e o leite todo e o cacau, eu venho com o fermento, também peneirando. E só incorporo esse fermento na massa. É importante mexendo aos poucos para não perder a aeração toda do ovo que você bateu antes. Se você colocar tudo aqui e bater muito forte, colocar tudo de uma vez, vai perder toda a aeração do ovo e o bolo não vai crescer tanto. Então, ó, nossa massa fica assim, bem esponjosa, cremosa. E agora a gente vai passar para uma assadeira. Então, nossa assadeira tá aqui, ela tem 25 por 35, que dá certinho essa massa. Então eu vou vir com o desmoldante. Quem não tiver o desmoldante, como esse é um bolo de chocolate, você pode passar um óleo e misturar metade de farinha e metade de cacau em pó, para ele não ficar com aquela casquinha branca que a farinha deixa quando você desenforma. Essa é uma dica legal. E não coloca também só o cacau, porque senão vai ficar muito amargo. Então é legal misturar a farinha com o cacau, nessa proporção, metade metade. Ou vocês podem fazer o desmoldante caseiro que a gente já ensinou. Então agora eu venho com a minha massa.
Agora a nossa massa vai pro forno a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Agora então a gente vai aprender o recheio do nosso bolo de chocolate. Então eu tenho aqui 4 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e 100 gramas de cacau em pó. Esse que eu tô usando é 50%. Aí eu gosto de misturar sempre antes de ligar o fogo, para misturar todo esse cacau. Então aqui eu já misturei todos os ingredientes com o fogo desligado para incorporar bem. Eu vou mexer isso daqui no fogo médio para baixo por uns 10 minutos e eu já mostro o ponto para vocês. Então o nosso brigadeiro já tá no ponto, você passa a espátula assim, ó, você consegue ver um pouco o fundo. Eu não quero um brigadeiro muito consistente porque ele vai ser o recheio do nosso bolo. Então agora eu vou desligar o fogo. E com ele mexendo aqui ainda, eu vou vir com mais uma caixinha de creme de leite e vou colocar nesse brigadeiro. Agora eu incorporo esse creme de leite no brigadeiro já pronto. Agora que eu já incorporei bem esse creme de leite, eu deixo reservado enquanto o bolo tá assando, fora da geladeira mesmo, eu não quero que ele endureça. Ele fica assim, ó, nessa consistência. Eu deixo ele fora da geladeira e enquanto o bolo estiver assado e um pouco mais frio, eu mostro pra vocês a montagem. Então agora a gente vai fazer a nossa calda para umedecer o bolo. Aqui eu tenho 900 ml de leite e tenho 60 gramas de cacau 100%, para não ficar doce essa calda. Então eu uso cacau 100% que não tem nada de açúcar. Vou virar aqui. E agora é muito simples, é só bater no liquidificador e a nossa calda já vai estar pronta. Bati só para incorporar e a nossa calda tá pronta. Eu levo para gelar e assim que o bolo estiver pronto, eu mostro para vocês como a gente vai usá-la. Nós batemos a calda, vou tirar ela do liquidificador. Eu gosto de passar ela por uma peneira porque ela fica com essa espuma que o cacau 100% dá. Então eu sempre passo ela por uma peneira, vocês vão ver que fica uma espuma bem grossa. Essa espuma aqui, ó, a gente não usa. Agora eu vou desenformar o bolo. Eu venho com o desmoldante e jogo um pouco na mesa para ele não grudar na mesa, porque ele é bem fofinho. Então eu venho na bancada, jogo um pouco de desmoldante. Vou soltar bem as laterais do meu bolo, ter certeza que ele tá bem soltinho. Pode até dar uma balançada assim, ó, pra ver que ele tá bem solto. E aí eu vou virar de uma vez na bancada. Então eu venho aqui e viro. Assim. Aí ele saiu. Eu venho com uma faca e vou cortar a metade desse bolo. Por isso que é bom também passar o desmoldante, que você consegue girar ele assim na bancada. Lembrando que essa é uma massa bem fofinha, então tem que ter muito cuidado para cortar esse bolo, paciência. Vai cortando aos poucos, gira ele. Vem aqui onde você pôs a faca, continua cortando. Vai girando. Lembra de enfiar a faca, como ele é bem grande, enfiar bem a faca. Se você cortar só aqui na beiradinha não adianta. Então você enfia bem a faca no meio para cortar o meio também. E vai girando. Até cortar todas as partes. Pronto, cortei ele todo. Eu vou virar ele nessa posição, porque minha forma tá nessa posição. Vou passar a faca por ele todo, só para eu ter certeza que todas as partes estão cortadas, ó. Tá cortadinho. Eu venho aqui
com a forma e com a ajuda dos universitários, pode colocar a mão, a Luísa vai levantar aqui pra mim e de uma vez eu vou virar ele dentro da forma de novo. 1, 2, 3 e pronto. Virei uma parte aqui na forma. Eu vou vir com a minha calda e vou colocar metade desse líquido. Pode molhar ele bem mesmo. Molha todos, principalmente as pontas, que são as que ficam mais durinhas. Vamos ver, mais um pouquinho. Lembra de molhar bem as pontas. Aqui tá bom. Agora eu vou vir com o meu recheio que a gente fez e eu vou colocar esse recheio todo no bolo. Vai muito recheio. Então a gente vem colocando aos poucos e espalhando. Vou colocar aqui umas 3 pedaços espalhados. Vou espalhar um pouco. Esse canto aqui faltou, vou colocar mais um pouco. Espalho. E agora eu coloco o restante e nivelo bem. Nivelei bem o brigadeiro, pus em todos os cantinhos. Agora eu vou vir com a outra metade do bolo. Agora tem que ter mais cuidado ainda, porque essa parte é muito fofinha. Então é super importante passar o desmoldante embaixo, porque senão ele vai grudar na sua bancada e você não vai conseguir tirar. Eu preciso de ajuda novamente. Se você tiver em casa um salva-bolo ou a base daquelas formas de fundo falso, você pode usar aqui. Você pega as duas bases da forma, enfia embaixo e você consegue fazer isso sozinho. Mas como eu tenho ajuda, eu prefiro. Então eu enfio aqui a espátula, solto bem. Eu prefiro fazer com a mão de uma vez. Então eu vou enfiar a mão aqui por baixo dele. Enfiou? E vou virar de uma vez. A gente corta essa parte. Então aqui eu virei, vocês viram que deu uma erradinha, mas é só você ir ajeitando ele assim com a mão mesmo e venho com a calda por cima. Pode colocar esse restante da calda toda, ele vai dar uma inchada por causa desse tanto de calda. Então agora eu vou cobrir ele com papel alumínio e vou levar para a geladeira por no mínimo 3 horas. O nosso bolo de chocolate ficou gelando. Agora eu vou tirar o papel alumínio e vou colocar 400 gramas de granulado normal. Eu venho aqui em cima dele. Espalho bem. Eu espalhei bem aqui o granulado. Agora eu vou vir com uma régua, porque é mais fácil você ter em casa. Se você tiver o cortador, é só vir com ele em cima, já vai sair os pedaços certinho. Se você não tiver, tem uma régua em casa, normal. Eu vou medir primeiro o tamanho da minha forma, pra ver em quantos pedaços eu vou cortar. A minha eu já sei que tem 35, então aqui eu vou cortar 7 centímetros. Eu tô só marcando ela aqui primeiro, de 7 em 7. É importante lembrar que esse é um bolo recheado, então quando eu for cortar mesmo com a espátula, eu passo um desmoldante para ele não grudar o recheio na minha espátula. Então agora eu vou tirar um pedaço, olhem como ele fica molhadinho, perfeito. Com a ajuda, eu vou colocar ele aqui no meu papel. E aí, agora eu vou embalar, só fechar aqui, fecho a outra lateral. Dobro as pontinhas e põe para baixo.
Tchau.